Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Esdras. E hoje nós vamos iniciar o estudo do seu texto propriamente dito. Nós fizemos no vídeo anterior a preparação para isso. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos para o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro está organizado em 10 capítulos, sendo que o primeiro e o segundo capítulo trata da volta dos cativos da Pérsia, da Babilônia, das cidades próximas à cidade de Babilônia, que era a capital, para Jerusalém. O capítulo 3 trata da reconstrução do altar e do templo. O capítulo 4, as oposições, as circunstâncias que estavam dificultando a reconstrução do templo. O capítulo 5 do incentivo para reedificar. O capítulo 6 fala do término desta reconstrução e do capítulo 7 ao capítulo 10 nós estamos tratando então da aplicação da lei. Então vamos lá, vamos iniciar com a volta dos cativos. Tudo inicia com o chamado decreto de Ciro. Esse decreto está aqui representado neste cilindro de pedra, ele foi esculpido em pedra, e ele vai ser explicado aqui num versículo já inicial, já iniciando o livro. Diz assim: o Senhor Deus dos céus. Lembram que nós falamos disso no vídeo passado? Ele era chamado Deus, o nosso Deus era chamado de Deus dos céus. Por quê? Por causa da sua soberania, por causa da sua majestade. Então, dentre todos os deuses que eles conheciam, este era o Deus dos céus, era o maior dos deuses, era o mais majestoso, o mais poderoso, né? Nós sabemos que é o único, mas para eles achavam que então este era o Deus dos céus, ou seja, o maior dos deuses. Continua, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Quem está falando isso é Ciro. E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. E aí ele apela para os judeus. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Então ele já inicia com esta chamada, com esta possibilidade de sair do cativeiro e ir para Jerusalém na restauração da cidade, do templo, ou seja, de uma nova nação. Nós vamos observar que isso não foi por acaso, isso não se deu simplesmente por se dar. Na verdade, o que acontece aqui é que Ciro foi despertado por Deus. Isaías já havia previsto isso. Olha o que diz Isaías no capítulo 45, no verso 13. Diz assim: eu despertarei a Ciro na minha retidão, endireitarei todos os seus caminhos. Ele reedificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Isto era o cumprimento de uma profecia. Olha o que diz em Isaías 44, verso 28. Que digo de Ciro? Que digo de Ciro? Deus está falando. É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Deus é soberano e ele usa quem ele quiser. Ele está usando um gentio. Ele está usando alguém que não é judeu para suscitar, para levantar o povo judeu e restaurar Jerusalém, o templo, o altar. Ele dirá de Jerusalém: ela será reedificada, e do templo será
fundado. Isso significa dizer, então, que Isaías já havia previsto isso muito antes de acontecer. Isaías tinha dito que haveria uma pessoa, e diz o nome dessa pessoa, diz o nome de Ciro, que Ciro ia se levantar, Ciro ia despertar e Ciro ia levar o povo para restaurar Jerusalém. Mas será que, então, veja lá, é uma profecia. Já havia uma data estabelecida para isso. Mas quem disse que existe uma data estabelecida? Jeremias falou isso. Veja ali, Jeremias 25, 12. Mas quando se cumprirem os 70 anos, punirei o rei de Babilônia e a sua nação, e a terra dos caldeus, castigando a sua iniquidade, diz o Senhor, e farei deles desolação perpétua. Trarei sobre aquela terra todas as coisas que disse contra ela, tudo que está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Então veja, Jeremias já tinha dito isso antes de existir um Ciro. Isso foi feito já quando o povo tinha sido levado para o cativeiro. Então Deus levanta os seus profetas e dá esta orientação para eles. Olha aqui, continua ainda Jeremias em 29, no verso 10 e no verso 11. Diz assim: assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer deste lugar. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que acontece aqui, meu querido? O rei de Babilônia, Nabucodonosor, leva cativo o povo de Judá, o povo de Jerusalém. 70 anos depois, Ciro é despertado, Ciro vai conquistar a Babilônia. Ciro era persa, ele não era babilônico, ele era persa. E ele inaugura agora um outro reinado, um outro império, o Império Persa. Ciro vai decretar, por este decreto que a gente viu agora há pouco, por esse cilindro de Ciro, que as pessoas podem voltar para as suas cidades, restabelecer as suas cidades, restabelecer os seus templos, reedificar o que havia sido destruído, e aqueles adoradores tinham que ser repatriados, ou seja, eles vão voltar para as suas cidades. Ele iria dar prata, ouro, todas as dádivas, como os egípcios fizeram quando o povo foi liberto do cativeiro egípcio. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho a lista das riquezas, dos bens que os judeus levaram para Jerusalém, que foram dados por Ciro, que foram dados pelas pessoas de Babilônia. Babilônia é a cidade, não o reino, né? Pelos persas. Tá? Aqui, como os judeus não têm ídolos, eles tinham as peças que faziam parte do templo, os vasos, as coisas que eram usadas no templo. Então tudo isso foi restaurado, foi devolvido para os judeus. E uma última menção de Isaías está no capítulo 10, no verso 20. Diz assim: naquele dia, os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu,
mas se estribarão somente lealmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. O restante se converterá, os restantes de Jacó, ao Deus forte. Então a gente já tinha visto que foram 50 mil que voltaram. O resto, um pouco, um punhado sobreviveu, um punhado que foi liberto, um punhado que foi salvo, um punhado que se converteu da idolatria para o Deus forte, para o Deus verdadeiro. O que eles levaram? Então, vamos lá. Diz Ciro que ele vai dar. Diz Ciro que ele vai conceder. E Deus vai tocar no coração dos caldeus para que estes também deem coisas para os judeus, coisas que vão ser levadas para Jerusalém. Então, os artigos que foram do templo e que estavam na casa do tesouro, né? O Midredade aqui era o tesoureiro do rei, era ele que cuidava das coisas. Então foi ele que pegou essas riquezas todas e entregou para Sesbazar. Sesbazar era um príncipe de Judá, responsável agora por levar estas coisas nesta primeira viagem. Foram 30 bacias de ouro, 29 facas. Querido, não era uma faca de R$ 1,99, era uma faca, para ser mencionada, era uma faca ritual, porque eles faziam os rituais, os sacrifícios, né, imolando os animais. 30 taças de ouro, 410 taças de prata, 1.000 outros utensílios. Então, quando reúne tudo, vai dar mais de 5.000 itens. Por que eles não estão descritos aqui? Porque eram itens menores e que não valia a pena ficar dizendo. O que valeu a pena, ele mencionou aí, porque eram itens muito caros, eram itens de ouro ou de prata, que era o material mais caro da época. Muito bem, agora a Bíblia começa a falar sobre aqueles que voltaram. Por que ele está dizendo isso? Eu tenho que considerar linhagem. Por quê? Porque é uma questão de herança, é uma questão de pertencer ao povo. Isso significa que a lista dos que voltaram, essa primeira lista, não foi apenas uma volta, foram várias voltas. Esdras, Neemias, eles citam várias listas. Então, esta primeira lista estava com aqueles que haviam sido levados cativos, os principais das principais famílias de Judá. Então, eles precisavam demonstrar a sua linhagem por conta da sua herança, por conta da incorporação ao povo de Israel, porque a partir de agora não havia mais mistura. Pelo menos esta era a intenção. A gente vai ver que isso vai acontecer. Mas pelo menos agora eles precisavam se separar. O povo precisava ser separado, o povo precisava ser santo. Então eles foram contados de acordo com as suas famílias. 12 nomes de líderes. Olha que coisa interessante, 12. O número 12 é um número interessante porque ele diz respeito às 12 tribos. Então, eles estavam se incorporando ao povo de Israel, que, em verdade, refletia a herança daqueles que tinham a ancestralidade comprovada. Quem foi junto foi Zorobabel. Quem era Zorobabel? Zorobabel era neto do rei Joaquim. O rei Joaquim foi o último rei antes da deportação. Este rei Joaquim, ele teve um filho que se chamava Sealtiel. Sealtiel casou-se com a viúva, né, de Sealtiel, Sealtiel é morto, e quem casou-se com a sua viúva foi Pedaías. Este Pedaías se casa com o que a gente chama de casamento levirato. O amado lembra o seguinte: se um homem
de uma linhagem, de uma família, morre sem filhos, a sua esposa pode casar-se com o parente mais próximo. E o primeiro filho surgido desse casamento, ele não é do marido, ele é do morto. Então, esse Zorobabel, ele era filho de Pedaías. Sim, biologicamente, filho de Pedaías. Só que pela regra, pelo casamento levirato, ele era filho de Sealtiel. Sealtiel era filho de Joaquim. Portanto, ele era neto de Joaquim. Ele era da linhagem real, cumprindo a promessa de que sempre haveria um descendente da casa de Davi. Jesua, ou Josué, ou Jesus, se a gente traduzir Jesua, Josué, ou Jesus é o mesmo nome, com a grafia, né, a escrita diferente. Ele era o sumo sacerdote daquela época. Eles são mencionados por família, por cidade. Vão os levitas, os servos do templo, que são os descendentes dos servos de Salomão. Eles auxiliavam nos trabalhos do templo. Eles não podiam entrar e fazer os serviços de adoração do templo. Isto só os sacerdotes, os levitas faziam. Mas todos os outros serviços eram feitos por estes servos. Confirma-se a linhagem, como eu já falei. Se não tem linhagem, não era computado como. Por que ele precisava comprovar a linhagem? Porque se ele não comprovasse a linhagem, ele não podia se achegar ao trono, não podia ao templo, ele não podia se achegar ao incensário. Lembrem-se o que aconteceu quando Coré quis se revoltar contra Arão, contra Moisés, e ele quis acender, né, o incensário, e ele foi totalmente dizimado pelo poder de Deus. Então, eu preciso comprovar linhagem, eu preciso comprovar a herança, a vinda aqui dos sacerdotes da tribo de Levi. Tá? E se ele não comprovasse? Ele era contado, ele podia ir, claro, ele podia ajudar, mas ele era contado como um estrangeiro incircunciso, como um servo do templo. Ele não podia entrar no templo e fazer as funções dentro do templo. Só o sacerdote, só um levita pode fazer isso. Tá? Além disso, também servia para a reivindicação das terras. Lembre-se que as terras pertenciam às tribos e às famílias. Então, quando voltava, se eu comprovo a minha linhagem, eu comprovo a minha herança, eu posso tomar posse dos imóveis, das terras que pertenciam aos meus ancestrais. Tá? No total, foram 42.360 israelitas, os 50 mil que nós falamos no vídeo passado. Foram 7.300 servos, 200 cantores e cantoras, haviam cantoras também, e ele cita aí, olha que coisa interessante, também os animais que seguiam. Eles levaram 736 cavalos, 245 mulos, 435 camelos e 6.700 jumentinhos. Então, tudo isso foi levado para Jerusalém, além de toda aquela riqueza que nós falamos no slide anterior. Além de tudo aquilo, antes de saírem, eles também receberam ofertas. Essas ofertas viram de dois conjuntos de pessoas diferentes. Ou do povo da Pérsia, ou dos persas, tá? Ali da cidade de Babilônia e vizinhança, ou daqueles judeus que não queriam voltar. Ah, teve judeu que não quis voltar? Teve. A vida deles estava tão boa no cativeiro que eles ficaram lá. Eles já tinham a sua vida feita, eles tinham o seu comércio, eles tinham tudo construído, tudo feito. Então, eles ficaram para continuar a sua vida, mas eles estavam ajudando aqueles que voltavam e reconstruir Jerusalém. Então foram 61.000 dracmas de ouro. O que quer dizer? Cada uma é 1,7 kg mais ou menos,
vai dar aproximadamente 103 mil quilos de ouro. Gente, não é pouco, 103 toneladas de ouro, né? Se o amado quiser, depois faz o cálculo aí para ver quanto que isso custa em dinheiro de hoje. E 5 mil arratéis de prata. Um arratel de prata tinha quase meio quilo cada um. Isso significa que mais ou menos 2 toneladas e 300 quase de prata, além de 100 vestes sacerdotais. Amado, promessa cumprida. Ele levanta Ciro, ele havia prometido, ele havia profetizado isso através de Isaías e Jeremias. Ele levanta Ciro, ele dispõe o coração de Ciro a devolver tudo que era do templo, ele dispõe o coração das pessoas a darem dinheiro, bens para a reconstrução, e move o coração de quase 50 mil pessoas para voltar e fazer com as suas próprias mãos. Ele mantém a linhagem de Davi, Zorobabel, e ele mantém o sacerdócio com Josué, ou Jesus, né, que é o mesmo nome. Amém, amados? Promessa de Deus cumprida. Vamos ver agora o que o povo vai fazer. Bons estudos.